último exemplo, pessoal, da série, né, de esboço de gráficos, vou traçar o gráfico agora, esboçar o gráfico da seguinte função. 1 mais x2, desculpa, 1 mais x2 dividido por 1 menos x ao quadrado. Vamos traçar o gráfico dessa função racional. Então, a primeira coisa, a gente determinar qual é o domínio dessa função. Então, essa função está definida para todos os números reais, exceto aqueles, né, que zeram ali o denominador. Então, a gente sabe que 1 menos x2, né? Então, aqui 1 menos x2 é diferente de zero, né? Do jeito que eu escrevi. Então, são todos os reais, tais que 1 menos x2 é diferente de zero. Então, quando é que 1 menos x2 é igual a zero? Então, isso aqui dizer que, né, x2 é diferente de 1, é o mesmo que dizer que x é diferente de mais ou menos 1. Então, essa função não está definida no x igual a 1, no x igual a menos 1. Então, a hora que eu for traçar o gráfico dessa função, tá vendo o que isso vai me importar aqui no gráfico? Observem que ela está definida em todos os números reais, exceto no x igual a 1 e no x igual a menos 1. Então, se aqui for o menos 1 e aqui for o 1, aí eu gosto de traçar uma reta pontilhada aqui, ó, nesses dois pontos, porque eu sei que ela não está definida nesses dois pontos. Então, o meu gráfico não pode cruzar essas duas retas, né? Porque se cruzar, eu vou ter um ponto aqui que tem coordenada x igual a menos 1 ou x igual a 1 e não pode. Então, observe que automaticamente esse gráfico tem 3 pedaços, né? Tem um pedaço aqui antes do menos 1, eu pulo essa reta, tem um pedaço aqui entre essas duas retas pontilhadas, eu pulo a outra, tem outro pedaço aqui, tá? E aí aqui, lembrando, já vai ser um gráfico que a gente vai precisar daquele passo 5 lá do roteiro, tá vendo? Porque tem dois pontos aqui, de certa forma, problemas aqui no gráfico. São pontos onde a função não está definida. E o gráfico chega até aqui, para, depois continua, chega aqui, para, depois continua. Né? Então, como é que é o comportamento da função próxima desses pontos? Então, a gente vai ter que analisar isso depois. Mas vamos continuar aqui, tentar achar a interseção com os eixos. Então, aqui, interseção com o eixo y. Basta a gente fazer o x igual a zero, né? Então, a hora que eu faço x igual a zero aqui, observe que a imagem dá 1. Então, essa curva passa aqui no ponto, vamos supor que aqui é 1, né? O ponto 0, 1. E as interseções com o eixo x, então, interseção com o eixo x, basta eu zerar o y, ou seja, né, resolver a equação y, que é o f de x, que é 1 mais x2, dividido por 1 menos x2 igual a zero. A gente sabe que uma fração é zero só se o numerador é zero, né? Já que o denominador nunca pode ser zero. Então, aqui 1 mais x2 teria que ser zero. Mas observe que 1 mais x2 nunca é zero, né? Se vocês fossem resolver essa equação de segundo grau aqui, vai dar um delta negativo. Isso aqui é diferente de zero sempre. Né? x2 é, na pior das hipóteses, zero, né? Eu estou somando 1, então isso é o menor número que isso aqui dá, é 1. Então, essa curva não intercepta o eixo x, isso aqui nunca dá zero. Então, eu sei que ela não intercepta o eixo x, é uma informação importante aqui pra gente, né? Não intercepta, né? Não toca, vou colocar assim, um x, tá? O eixo x. Então, já achamos as interseções com os eixos, agora vamos analisar onde que essa função cresce ou decresce. Então, quem me dá essa informação é a derivada primeira. Deixa eu deixar a função escrita aqui, né, que eu tô na expressão dela. Então, minha f de x é 1 mais x2 dividido por 1 menos x2, tá? Então, é 1 mais x2, ops, que ele não vai me deixar escrever aqui, dividido, vou deixar assim, por 1 menos x2, tá? Só para a gente lembrar aí da curva. Então, quem é a derivada? Vou ter que aplicar a regra do quociente, né? Então, pega 1 menos x2, denominador, eleva ao quadrado, derivada do de cima, que vou fazer direto, derivada do de cima, 2x vezes o de baixo, menos o de cima, que é 1 mais x2, vezes a derivada do de baixo, que é menos 2x. Tá? Então, a derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Então, o que dá o f'? Observe que aqui a gente não pode parar ali, né? Em termos de derivada, acabou.
mas eu preciso estudar o sinal dessa função. E do jeito que está aqui, o denominador está até bom, né? Sempre positivo, mas o numerador, não sei qual é o sinal disso, então tem que melhorar aqui. Então, vamos fazer a conta para ver se dá para melhorar. Aqui vai ficar 2x menos 2x3. Aqui vai ficar mais, né? Esse menos dá mais 2x, mais 2x3, dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Então, o que dá isso daqui? Observe que o 2x3 foi embora, ficou 4x dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Essa é a derivada primeira, aí a gente precisa estudar o sinal. Observem que o denominador é sempre positivo, né? Aqui eu tenho que... é uma fração, então eu teria que estudar o sinal do de cima, o sinal do de baixo e depois fazer a divisão, mas eu estou observando que o denominador aqui está ao quadrado, então isso é sempre positivo. Então quem manda no sinal dessa derivada primeira é o 4x. Então eu vou ter que a derivada primeira vai ser positiva se 4x for positivo, que é o mesmo que dizer que x é positivo. E a derivada primeira vai ser negativa, ou seja, a função vai ser decrescente, quando 4x for negativo, que é o mesmo que dizer que x é negativo. Então, ou seja, para x positivo, vamos levar essa informação aqui para o gráfico. Se o x é positivo, a função que a gente está traçando o gráfico é crescente. Então, aqui está o eixo x, né? Então, daqui ela cresce, aqui o tempo inteiro ela é crescente, né? Para x positivo, e para x negativo, ela é decrescente, ela decresce, tá? Então, aqui ela decresce e aqui ela cresce. Vamos ver como. Então, preciso calcular a derivada segunda, que é 4x, 1 menos x2 ao quadrado. Então, a derivada segunda, então passo 4 aqui, derivada segunda de f, vai ser a derivada de 4x dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Derivada, né? A derivada da derivada primeira. Então, vamos aplicar a regra do quociente. Vou parar de escrever o x aqui só para ganhar espaço. Tá? Então, pego o denominador, elevo ao quadrado. Então, aqui está o quadrado ao quadrado, vai ficar a quarta. Derivada do de cima, 4 vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que vai ser 2, 1 menos x2 elevado a 1, vezes menos 2x, né? A regra da cadeia. Então, o que ficou essa derivada segunda? Observe que ali a gente acabou de derivar, mas de novo eu preciso estudar o sinal dessa função, então eu tenho que melhorar ela. Né? Aqui eu posso, ao invés de fazer a conta, porque aqui tem, né, um monte de gente para colocar em evidência, eu posso colocar o 4 em evidência, o que mais? Aqui 1 menos x2. Né? Então, se eu colocar 4, 1 menos x2, aqui está o quadrado, mas aqui não. Então, só dá para colocar esse em evidência. Então, do primeiro, né, da primeira parcela da soma aqui, do numerador, que é essa daqui, se eu tiro 4 e 1 menos x2, sobra 1 menos x2, que aqui está o quadrado. E da segunda parcela aqui, observa que tem um menos vezes um menos aqui, que vai dar mais. A gente tirou um 4 e tirei 1 menos x2, né? Que eu coloquei aqui em evidência, estou multiplicando. Então, vai sobrar o quê? Mais 2x vezes 2x, né? Que é menos 2x vezes menos 2x, dá mais 4x2. Dividido por 1 menos x2 a quarta. Se não me engano, a gente fez esse exemplo, né, lá no teste da concavidade. Estou me lembrando das contas aqui. Mas vamos fazer a conta aqui de novo, o que vai dar isso? Então, eu posso simplificar 1 menos x2 aqui, né? Aqui a lógica é uma opção para estudar o sinal, aqui embaixo estava bom, porque estava a quarta, é sempre positivo. Aí eu podia não simplificar e manter a expressão aqui em cima e estudar aqui em cima o produto. Ou, ao observar que aqui vai dar, né, 1 mais 3x2, e o sinal disso daqui é sempre positivo, né, porque observe que é uma parábola aqui que não toca o eixo x, né, sempre com a boca para cima, então aqui também fica fácil se eu fizer isso aqui, né, não é problema simplificar aí. Dividido por 1 menos x2 ao cubo. Então, observe que o denominador não é mais sempre positivo, mas agora o numerador é, né, aqui a gente conseguiu uma conta no numerador, nesse caso, se não fosse, de novo, eu teria que estudar o sinal do numerador, estudo o sinal do denominador e faz a divisão, né? Depois, se quiser, a gente faz um exemplo aí. Mas aqui, eu sei que isso aqui é sempre positivo, porque é um produto, 4 é positivo, e 1 mais 3x2 é sempre positivo. Então, isso aqui é sempre positivo. Então, quem vai mandar no sinal aí é 1 menos x2 ao cubo. Vou passar para outro aqui, né? Então, eu sei que minha derivada segunda
vai ser positiva, então F2' vai ser positivo, se o denominador, que era 1 menos x2 ao cubo, for positivo. E um número ao cubo é positivo se esse número for positivo, né? Por quê? Positivo vezes positivo dá positivo. E eu sei que a derivada segunda vai ser negativa se aquele denominador lá da fração, que era 1 menos x2 ao cubo, for negativo, porque aí positivo dividido por negativo dá negativo. E quando é que um número ao cubo dá negativo? Só se esse número for negativo, porque é negativo vezes negativo dá negativo. Então, quem está mandando o sinal da derivada segunda é o estudo de sinal dessa função aqui, 1 menos x2. Só que 1 menos x2 a gente sabe que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, raízes no menos 1 e no mais 1. Então, o estudo de sinal dela está aqui. Ó. Antes do menos 1 ela é negativa, entre o menos 1 e o 1 ela é positiva, e depois do 1 ela volta a ser negativa. E no menos 1 e no 1 ela é zero. Então, o que eu sei da função f que a gente está traçando o gráfico? Onde a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. Deixa eu deixar aqui de vermelho só para vocês se lembrarem. Aqui a derivada segunda é positiva, boca para cima. Aqui derivada segunda é negativa, boca para baixo. Vamos levar essa informação para cá. Então, antes do menos 1, observe que aqui eu nem precisei calcular as coordenadas y dos pontos, né? Porque qual foi o ponto importante aqui na concavidade? Foram os pontos de coordenada x igual a menos 1 e de coordenada x igual a 1. E esses pontos, observe que eu nem posso calcular o y deles, porque eles não estão definidos na função. São esses pontos aqui que a gente traçou a reta pontilhada. Então, aqui eu não preciso calcular o y. O que eu sei? Que antes do menos 1, a boca é para baixo. Então, aqui a função é toda côncava para baixo. Entre o menos 1 e o 1, aqui, entre o menos 1 e o 1, que é entre essas retas pontilhadas, boca para cima. Depois do 1, boca para baixo. Se aqui não fosse os pontos, né, menos 1 e 1, fosse outros dois pontos aí, diferentes de menos 1 e 1, aí a gente teria que calcular a imagem desses pontos, plotar esses pontos aqui no gráfico para poder falar, até aqui a boca é para baixo, entre aqui e aqui, boca para cima, depois boca para baixo de novo. Tá? Mas aqui não precisou, porque o que divide é exatamente os pontos onde a função não está definida. Então já temos aqui 80%, aí, 90% da informação do gráfico dessa função. Falta agora aquela questão lá dos passos 5 e 6, que eu chamei lá do roteiro. O que seria o passo 5? O passo 5 é exatamente calcular o limite dessa função em algum ponto onde ela não está definida. E aqui a gente tem dois pontos importantes aí onde a função não está definida. E aí eu pergunto, o que acontece com essa função quando x tende a menos 1 pela esquerda? Aqui 1 mais x2, dividido por 1 menos x2. A mesma coisa, o que acontece com essa função? Por que você está quebrando pela esquerda e pela direita? Porque ela não está definida no ponto menos 1. Então eu tenho que ir aqui, eu vou querer traçar o gráfico. Eu estou vindo aqui, vou chegar aqui pela esquerda, depois vou pular e vou continuar o gráfico à direita. Então eu tenho que calcular o limite dessa função quando x tende a menos 1 pela direita e pela esquerda. O desenho ali me pede isso. E depois a mesma coisa no 1, pela esquerda e pela direita. Eu vou começar a traçar um gráfico aqui, vai chegar aqui, eu tenho que pular essa reta e continuar a traçar o gráfico. Então observe que se x tende a menos 1, a gente já sabe que aqui embaixo vai para 0, Só que em cima não. Em cima não é 0. Aqui não é um limite indeterminado, Aqui é um limite, não é 0 sobre 0. Aqui se x tende a menos 1, o quadrado aqui vai para 1, isso aqui está tendendo a 2. Isso aqui vai para 2. Aí eu já sei que esse limite é do tipo infinito. Eu só tenho que saber o sinal, se é mais ou menos, e estudar lateralmente o limite, que era o que eu já fiz aqui. Se eu tivesse só observado menos 1, automaticamente eu ia ter que quebrar a direita e a esquerda. Então, se eu estou tendendo a menos 1 pela esquerda, nesse primeiro limite ali, vamos desenhar aqui para ajudar vocês, eu estou aqui, eu estou tendendo a menos 1 por valores menores que menos 1. Então, estou à esquerda do menos 1. Se o valor é menor que menos 1, menos 1,1, menos 1,01, a hora que eu elevo ao quadrado, o que vai acontecer? Isso vai ser um número maior, vai estar próximo de 1, mas maior que 1. Então, estou fazendo 1 menos isso, então isso vai tender aqui a menos infinito, que aqui vai tender a 0 pela esquerda. E aqui a mesma coisa, aqui vai para 0, aqui vai para 2, que é sempre positivo. Ops, aqui é 2.
Só que a pergunta, eu já sei que esse limite é infinito, a questão é saber o sinal. Então, agora eu estou tendendo, vou fazer a mesma cor aqui, né? Estou tendendo a menos 1 pela direita. Então, eu estou com menos 0,9, menos 0,99. A hora que eu elevei ao quadrado, ficou próximo de 1, mas menor que 1. Então, a hora que eu faço 1 menos esse número, vai tender a 0, mas positivo. Então, aqui vai para mais infinito. E vamos aproveitar, então, né, o raciocínio aqui, já calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda e pela direita. Então, se x tende a 1, lembra que aqui embaixo vai para 0, em cima vai para 2, só que eu estou tendendo a 1 pela esquerda, então agora aqui eu estou no 1, aqui é o 0, aqui é o 1, então eu estou tendendo para o valor menor que 1, então 1 menos x2 aqui vai tender a 0 positivo, então isso aqui é mais infinito. E, finalmente, o que acontece quando eu tendo a 1 pela direita? Então, estou com valor aqui maior que 1, estou desse lado aqui, né, que é o eixo x. Então, se eu estou com valor maior que 1, esqueci de colocar a função aqui, né? Se eu estou com valores maiores que 1, lembra que vai para 2 e aqui tem para 0. Só que aqui, se o valor é maior que 1, o quadrado vai ser maior que 1, estou fazendo 1 menos isso, vai tender a 0 pela esquerda, então aqui vai para menos infinito. Então, e falta finalmente aqui o passo 6, então já temos ali todos os limites, e o passo 6 é o que acontece com essa função. Então, observe que esse é um gráfico onde a gente vai usar tudo. Lá no menos infinito, já que a função está definida para todo ponto, exceto o menos 1 e o 1. Então, eu tenho que vir com o gráfico desde lá do menos infinito. Então, onde que esse gráfico vai estar? Né? Aqui 1 mais x2, dividido por 1 menos x2, quando x tende a menos infinito. E a mesma coisa, o que acontece com esse gráfico quando x cresce? Tá? Lembrem-se que numa função racional no infinito a gente tinha uma técnica para resolver esse limite, que era dividir em cima e embaixo por x2, né? Então a gente vai dividir aí por x2. O que vai dar? Então vai ficar 1 sobre x2 mais 1 dividido por 1 sobre x2 menos 1. Então, se x vai para menos infinito, isso aqui vai para 0, né? Isso aqui vai para 0. Então, em cima vai para 1 dividido por menos 1, que é menos 1. E aqui é a mesma coisa, se x vai para mais infinito, a gente faz exatamente o mesmo, né? A mesma conta, a gente vai ver que dá menos 1. Então, o que está me dizendo, né, essa conta aqui? Que essa função, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, se aproxima do número menos 1, ou seja, ela assintota a reta y igual a menos 1. Vamos supor ali é 1, então vamos supor que aqui é o menos 1. Então, vou traçar uma reta pontilhada aqui para nos ajudar. Então, está me dizendo que lá no menos infinito, o gráfico está próximo dessa reta, e lá no mais infinito também está próximo dessa reta. Agora, a gente já está com toda a informação, né, para traçar o gráfico, então vamos começar. Então, lá no menos infinito, então comecei lá no menos infinito, onde está meu gráfico? Está próximo dessa reta aqui. Vamos ver se é em cima, se é embaixo, onde que é. Aí, o que eu tenho que fazer? Traçar um gráfico que decresce com a boca para baixo. Então, vou começar aqui, então vai começar aqui de baixo, ele vai decrescer com a boca para baixo, só tem um jeito, é assim, né? E aí, lembre-se que ela não pode tocar a reta x igual a menos 1 aqui. Então, o que vai acontecer? O único jeito de eu decrescer com a boca para baixo, sem tocar essa reta, é se ela fizer esse comportamento aqui, né? Ela for assintotar essa reta aqui, ó, a vida inteira e não encostar. Quer dizer o quê? Que o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, dá quanto? Menos infinito. Observe que era o que a gente tinha aqui, ó. Limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, dá menos infinito. Né? Isso está comprovado aqui pelo gráfico. Agora eu pulo a reta x igual a menos 1 e continuo o gráfico. O gráfico vai continuar onde aqui? Não sei. O que eu tenho que fazer? Olhar o que acontece com essa função próxima do menos 1 pela direita. Vai estar aqui a informação. Onde que esse gráfico vai estar? Se eu estiver próximo de menos 1 pela direita, meu gráfico vai estar lá no mais infinito. Então, eu tenho que vir, se eu estou próxima de menos 1 pela direita, meu gráfico está lá em cima. Então, ele começa aqui, ó. Onde está esse pontinho verde aqui. Porque aí, quanto mais próximo do menos 1 pela direita, maior é a minha imagem. O que eu tenho que traçar? Decresce com a boca para cima. Eu sei que ela não toca o eixo x e passa aqui. Então, ela vai decrescer com a boca para cima. Aqui, parei aqui porque aqui muda, né? Que ela vai passar para ser crescente. Observe que uma informação que eu não analisei aqui antes, já
poderia ser suficiente para eu parar de traçar o gráfico ali, que é a seguinte. Observem que essa função que a gente está traçando o gráfico é uma função par. Lembrem-se lá da nossa definição de função par, né? Olha a expressão da função, é 1 mais x2 dividido por 1 menos x2. Se você troca x por menos x nessa expressão aqui, dá na mesma, né? Porque menos x ao quadrado é x2, menos x ao quadrado aqui vai ser x2, isso aqui vai ser igual a f de x. Essa função é par. Lembra que a característica de uma função par é aquela cujo gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Então, bastava eu refletir esse gráfico aqui em relação ao eixo y, eu já teria o gráfico todo. Bastava eu traçar só metade, tá? Mas como a gente não observou isso antes, né, eu já tenho toda a informação ali, então vamos traçar usando o que a gente tem, e aí a gente confere que ela é uma função par, tá? Mas se a gente tivesse observado isso antes, aqui nosso gráfico já acabou, bastava só replicar, né? Refletir aí em relação ao eixo y. Mas vamos continuar aqui como treino para vocês. Então agora eu tenho que traçar um gráfico a partir aqui do ponto 0,1. Esse gráfico faz o quê? Cresce com a boca para cima. Então crescer com a boca para cima só tem um jeito. Então vai aqui, crescer com a boca para cima. Mas ó, pum, ele não pode fazer isso, porque ele não pode cruzar essa reta x igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que acontece a hora que eu vou chegar. Ele está crescendo com a boca para cima. O que está acontecendo com esse gráfico quando eu estou chegando aqui próximo de 1 pela esquerda? Volto lá no limite que a gente calculou. Se x tende a 1 pela esquerda, tá aqui, ó. O que acontece com o gráfico? Mais infinito. Então, se eu for próximo de 1 aqui pela esquerda, o que vai acontecer com esse gráfico? Fazer isso daqui, né? Assintotar, que é exatamente, né, um reflexo dessa outra parte aqui, que o meu ficou torto, né, porque eu parei, mas é contínuo aqui e exatamente simétrico a essa outra parte aqui, né? Tá? Isso não é uma parábola, tá? Parece, mas não é. Lembra que parábola é o gráfico da função quadrática, e aqui não é quadrática. Então, aqui é o gráfico dessa função próximo de 1 pela esquerda. Ótimo, agora eu tenho que pular essa reta e continuar o gráfico, para continuar a traçar. Da onde que eu continuo? Não sei. O que eu tenho que analisar? O que está acontecendo com essa função próxima de 1, só que agora pela direita? Está aqui, ó. Se eu estou próxima de 1 pela direita, meu gráfico está lá no menos infinito. Então, se eu estou próximo de 1 aqui pela direita, meu gráfico vem lá do menos infinito. Quanto mais próximo de 1 aqui pela direita, menor é o y. Então, ele vai vir aqui de baixo, assintotando essa reta. O que eu tenho que traçar? Cresce, só que agora eu estou com a boca para baixo. Então, cresce com a boca para baixo. Pode fazer isso? Não, porque ela não toca o eixo x. Então, ela não pode fazer isso. E vai ser esse comportamento aqui o tempo inteiro, né? Vai crescer com a boca para baixo. O que acontece com essa função quando x vai para mais infinito? Aí eu olho aqui o comportamento que a gente achou. Se x vai para mais infinito, o que está acontecendo com essa função? Ela está se aproximando do menos 1. Então, eu sei que eu tenho que crescer, né? Porque a gente não tinha passado essa informação para cá. Né? Eu tenho que crescer com a boca para baixo, não toca o eixo x e também não pode, né, passar isso daqui. Por quê? À medida que o x vai crescendo, essa função vai fazendo o quê? Ela vai se aproximando, então cresce com a boca para baixo e à medida que o x aumenta, ela vai cada vez mais se aproximando do y igual a menos 1, que é o que está escrito aqui. Então, ela vai assintotar a reta y igual a menos 1 o resto da vida ali. Né? E observem que aqui não está muito simétrico, né, meu desenho, mas esse pedaço aqui teria que ser o reflexo desse outro aqui, né? Eles teriam que ser iguaizinhos aí em relação ao eixo y. Mas aí está o comportamento dessa função, que vai assintotar. Né? O comportamento da função 1 mais x2 dividido por 1 menos x2. Né? Observem que é um gráfico aí que tem que ser totalmente simétrico, né, em relação ao eixo y, já que a função é par, como a gente observou aqui no final. Tá? Então, esse foi um gráfico bem completo, onde a gente usou, né, praticamente tudo aí que a gente viu, toda a informação necessária para traçá-lo. Tá?